Pergunta 676. Por que os trabalhos se impõem ao homem? Por que o homem tem que trabalhar? Poderíamos usar a lei de Jaiminho? Eu preciso evitar a fadiga. Né? Por que o trabalho se impõe ao homem? Óbvio, né? Por ser consequência da sua natureza corpórea. Então, aqui, esta resposta, essa primeira frase, ela está falando do trabalho material. Porque a pergunta usou a palavra homem. Na doutrina espírita, sempre que fala a palavra homem, significa o espírito encarnado, o homem. Então, o trabalho se impõe ao homem. Por que ele se impõe? Por causa da sua natureza corpórea. E isso é importante porque agora fica mais uma forma de entender o que é expiação no sentido lato, expiação no sentido amplo. Isto é, você está sujeito, querendo ou não, a uma condição. Que condição é essa? A expiação. Então, nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida corporal por expiação. Por isso que está lá. Qual é o objetivo da encarnação? Expiação. De cara, é exatamente a mesma resposta aqui. Por que o trabalho se impõe? Por causa, consequência da nossa natureza corpórea, o trabalho material. Ele se impõe. Naturalmente, todos têm que trabalhar. E por que é uma expiação? Porque é fruto da nossa inferioridade. Quando alcançarmos a segunda ordem e dominarmos a matéria, não necessitaremos mais reencarnar em corpos perecíveis. E aí o trabalho material extinguirá. Só restará o trabalho espiritual, ou o trabalho espírita. Vamos usar aqui como Kardec usa, né? Mundo espírita, trabalho espírita. Então o trabalho espírita, ele está para além do trabalho material, ok? O trabalho espírita engloba as atividades intelectivas, morais e materiais. Esse é o trabalho espírita. O trabalho no sentido do mundo, né, das filosofias do mundo, apenas engloba o sentido material. Então, por que ela se impõe? Porque somos inferiores. Somos espíritos de terceira ordem. Por expiação. Isso é, não é expiação aqui no sentido lato. Não é essa ideia de que alguém errou no passado. Não, não, não. Errando ou não errando, você está submetido a isto. Até não necessitar mais. Aí a gente vai chegar lá nos puros, né? Por que os puros não estão sujeitos a encarnar em corpos perecíveis? Porque eles não necessitam. Então, entendendo a doutrina espírita fica muito mais fácil, né? Continuando. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Isso aqui é importantíssimo. Quem desenvolve a inteligência? O trabalho. Trabalho no sentido espírita. No sentido espírita, claro, englobando tudo. Por quê? O intelectual trabalha, o religioso trabalha e o homem, ser encarnado, também trabalha. Todos esses trabalhos ajudam a desenvolver o nosso intelecto, a nossa inteligência. Continuam os espíritos. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância. Então, olha a necessidade do trabalho. Porque pelo trabalho você desenvolve, você se aprimora, você se aperfeiçoa, você se profissionaliza. Olha, né? Profissional. Você fica cada vez mais conhecedor da atividade. Se você está aprendendo com a atividade, você está desenvolvendo a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância,
quanto à inteligência. Então ele está falando da infância do corpo, ele está falando da infância intelectual. Então conforme a gente trabalha, a gente desenvolve a inteligência, ok? É por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho, da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Muito bom aqui, né? Primeiro vamos desmistificar, vamos ler direito, né? Espera aí, aquele que é mais... Então quem é fraco é inteligente? Não. Todos os seres, já passamos das perguntas iniciais. Todos os espíritos que estão no mundo de provas e expiações já desenvolveram o senso moral, já têm um desenvolvimento intelectual muito avançado. Então todos, por definição, são inteligentes. Então aquele que não tem o corpo forte para um trabalho pesado, ele vai lança a mão daquilo que ele tem, que é a sua inteligência. Isto é, o trabalho espírita se impõe a todos. Uns podem realizar trabalhos materiais, outros não poderiam. Não importa, né? Por exemplo, Stephen Hawking, né? Lá na sua cadeira de roda, com a sua expiação, com a sua prova, ou melhor, né? Com a sua provação, com todos os seus músculos atrofiados, ele continuava trabalhando. E trabalhava muito mais do que muita gente. Então essa é a questão importante, né? Então, primeiro, a inteligência está posta para todos. Aquele que não tem um corpo para um trabalho mais braçal, vai lançar mão da sua própria inteligência, ok? Então ele vai suprir essa limitação que se impõe ao homem, e não a interpretação equivocada que poderia ter alguém de que se a pessoa não tem o corpo, Deus vai dar a ela a inteligência. Deus não vai dar inteligência no sentido de brinde. Não. A inteligência que aquele ser desprovido de corpo ele possui é fruto do trabalho. Não existe um ser que Deus deu mais inteligência que outro. Isso fere a própria lei, as próprias leis morais, a lei de progresso, etc. Então não. Se ele é inteligente, é porque ele desenvolveu pelo trabalho anterior àquela inteligência. Então, quando te fala assim, Deus supre, né? É muito importante entender essas palavras. Que às vezes a pessoa acha, não, peraí, ele é inteligente, o corpo dele é fraco. Não, vou dar uma carga de inteligência a ele. Não tem isso. Quem é inteligente porque desenvolveu pelas suas custas, às suas custas, a própria inteligência. A potencialidade, todos nós temos igual. O desenvolvimento depende do uso da liberdade que nós fazemos.